Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso, é mais uma edição imperdível do seu jornal. Acompanhe mais esta edição e as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Compartilhe a edição e participe do chat ao vivo. Também deixe seu comentário nos contando de que lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. E vamos agora às notícias da edição de hoje. E o Brasil vê estarrecido que a deputada federal Gleisi Hoffmann e também o governador da Bahia, Rui Costa, ambos do PT, e ainda as bancadas do PDT, PSB e PV, pediram no STF a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Carlos Bolsonaro para perícia. O ministro do STF, Celso de Mello, então, encaminhou os pedidos para a análise do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é responsável por analisar e decidir sobre os pedidos apresentados. Em despachos enviados nesta quinta-feira, dia 21, à PGR, o ministro ressaltou ser dever jurídico do Estado promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. O grande questionamento, gente, e até revolta é por quê? Este é o país que impede o celular do advogado do Adélio Bispo ser investigado, mas que dá ouvidos a este tipo de pedido da oposição ao governo. O Gabinete de Segurança Institucional, pelo ministro General Heleno, emitiu uma nota de repúdio ao pedido nesta sexta-feira. O pedido de apreensão do celular do presidente da República, começa a nota, diz o seguinte: é inconcebível e até certo ponto inacreditável, diz o general Heleno. E continua: caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e da segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Assinado, Ministro General Augusto Heleno. E aí, vimos então, poderíamos aqui até criticar o STF, mas vamos ao que o próprio general Heleno deixou claro: que tal atitude da deputada federal Gleisi Hoffmann, do governador da Bahia Rui Costa, ambos do PT, e pelas bancadas do PDT, PSB e PV, é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes, esticar a corda, forçar a barra, forçar a reação do governo contra algo que é uma afronta à democracia, à governabilidade, ao respeito à autoridade do presidente eleito pela maioria do povo brasileiro. Bolsonaro não tem pedalada, não tem corrupção. Delegados da Polícia Federal, em seus depoimentos, e o próprio ex-ministro Sérgio Moro deixaram evidente, pelo menos até a saída de Moro atirando para tudo que é lado, sobretudo ao presidente, contra o presidente Jair Bolsonaro, que durante a gestão Bolsonaro até ali não houve interferência na Polícia Federal. Como ele mesmo falou em várias entrevistas em janeiro, fevereiro, março, e repito, Moro só levanta essa acusação sobre uma suposta tentativa a partir dos dias da sua saída. E Moro deixa claro em seu depoimento que não acusou o presidente Bolsonaro de cometer crime a respeito. E é importante lembrar que a Procuradoria-Geral da República, no início deste mês, pediu perícia no celular do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o próprio Celso de Mello, gente, negou o que agora pede a Procuradoria-Geral da República em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então é isso. Só a hipótese de se permitir a ideia de apreender o celular do presidente é uma aberração. Mas aberração é o que mais temos visto por aí?
quem livrou Dilma da punição, quem soltou Lula e Zé Dirceu da cadeia, sem contar outros incontáveis corruptos e criminosos, líderes do PCC e outros casos mais. Então vem aí um Guilherme Boulos, do PSOL, falar sobre a nota do general Heleno, que lemos agora há pouco. Segundo Boulos, a nota traz mais do que uma ameaça, seria criminosa. O STF precisa responder à altura, diz Boulos. E pedir para apreender o telefone do presidente? É o quê, Boulos? E o governador do Partido Comunista do Maranhão, Flávio Dino, ainda foi mais longe. Disse que o general Heleno pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ora, realmente vivemos dias em que, entre retroescavadeira, a gratidão de Lula pelo corona e essas afirmações de Boulos, de Flávio Dino e outros, e do comportamento de tais partidos de oposição, que realmente não deve demorar muito mesmo. Vamos ver até vaca voando. É muita aberração, gente. E você, o que acha? O presidente deve atender o pedido da oposição e entregar o celular? E além dessa decisão envolvendo o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, outra notícia comprova que o STF foi longe demais. Passou da linha vermelha. A divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi autorizada pelo ministro Celso de Mello e alardeada e anunciada com direito a plantão pela Rede Globo. O vídeo da quase íntegra da reunião deixa apenas citações à China e ao Paraguai em sigilo. A AGU alegava que divulgar o conteúdo completo do vídeo poderia comprometer o governo. Mas a defesa de Moro defendia a liberação, acreditando que isso levaria a público supostas tentativas do presidente Bolsonaro em interferir na Polícia Federal. Agora, por que o STF foi longe demais? Passou da linha vermelha. Ora, qualquer brasileiro poderia imaginar como deve ter sido uma reunião acalorada, as discussões, e pelo momento que o país atravessava e atravessa, pela crise, pela pressão que o presidente e ministros viviam naquele momento, certamente que termos ou palavras fortes poderiam ter surgido, como conhecemos o presidente Bolsonaro e como até a oposição conhece. Então, o objetivo claro, na verdade, foi tentar expor ao máximo o presidente perante a opinião pública e continuar o tiroteio político que Sérgio Moro iniciou quando anunciou a sua saída. O futuro dirá, gente, se estamos certos. Ele anunciou sua saída para, em breve, poder assumir uma paixão que há muitos brasileiros já sabem que está sufocada no peito de Moro. A paixão de Moro pelo jeito tucano de ser. Então, quando permitiu expor situações melindrosas, a decisão do ministro Marco Aurélio, muito mais do que atender a defesa de Sérgio Moro, foi em conjunto para atacar o governo Bolsonaro. Os vulgos intelectuais da esquerda, as opiniões das lideranças que a imprensa extremista escolhe a dedo para bater, o carnaval em cima de palavras, retórica, indignação de alguns ministros e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Indignação clara na reunião contra a safadeza que todos nós conhecemos no meio político. Por mais duras que muitas palavras possam ter sido durante essa reunião, a maioria delas, muitos brasileiros, gritam há muito tempo contra a corja de bandidos que saqueou o Brasil nas últimas décadas e que tem pretensões claras de derrubar um governo eleito para mudar a história do país, eleito para mudar a história do Brasil. Quantos brasileiros não concordam, por exemplo, com as palavras de Abraham Weintraub? Acabar com essa porcaria que é Brasília, esse cancro. Eu tinha uma imagem muito ruim de Brasília, mas a cidade é muito pior do que eu imaginava. Abraham Weintraub, ministro da Educação, na reunião ministerial de Jair Bolsonaro em 22 de abril, evidentemente não em referência
a cidade em si, que é muito bonita, por sinal, uma das mais belas do Brasil. Mas, em relação às muitas raposas políticas que ali centralizam seus planos contra o povo brasileiro, as mesmas mentes que agora pousam de puritanos, para demonstrarem uma falsa indignação com o que foi dito na tal reunião. E a verdade é que os brasileiros, em sua maioria, optam pela sinceridade de Bolsonaro a essa falsidade, essa falsa indignação de muitos de seus opositores que agora aparecem reunidos na extrema imprensa. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando bordoada e estou correndo risco. E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. Bom, presidente, esses valores e esses princípios, e o alerta aí do Weintraub é válido também, como sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui por esses valores. Nós estamos aqui por esses valores. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment, é porque nós precisamos dele para provar coisas, mas nós sabemos que nós somos diferentes.
Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Na hora que o cara soltou a mão e passou para o lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora, eu converso. Semana passada, conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros também de Economia dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mesma: o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidavam da nossa democracia, duvidavam do nosso presidente é democrata e vai fazer as mudanças. E aprovamos a reforma da Previdência o ano passado, enquanto os franceses fizeram passeatas contra a reforma da Previdência. Agora, a mesma coisa, estou dizendo, nós vamos continuar aprofundando as reformas, nós vamos seguir. Eu conheço todas as histórias de reconstrução, por profissão, obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, na Primeira Guerra com o Schatz, na Segunda Guerra com o Ludwig Erhard, a reconstrução da economia do Chile com os caras de Chicago, o caso da fusão das duas Alemanhas, eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, é de ler 8 livros sobre cada reconstrução dessa. Então, eu li Keynes 3 vezes no original antes de eu chegar a Chicago. Então, para mim, não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Tem estudo sobre todas as ocasiões. E nós demos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte, com as reformas estruturantes, e, de repente, em 3 semanas e meia, nós fomos para o sul. A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteiras assinadas, foi para o saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário dos caras. Não tem. Em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação.
Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela povo brasileiro. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos e vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente alguém ia ser ministro tivesse uma Haddad aqui. Eu duvido. Podia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser. Não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT. Né? Ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar na Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não. Convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, está dando um pé. Até pensei pro cara, pô, está passando fome, está na merda, porra. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá. É uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general está na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o seu Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas porra, eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra. Witzel no desespero. Uma reportagem da Veja coloca o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no centro de um escândalo de corrupção. A reportagem da Veja cita a delação feita pelo empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, acusado de ter subornado membros do Comitê Olímpico Internacional para votar a favor do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
Agora, a delação coloca o governador Witzel como chefe supremo de um esquema feito para extorquir empresas prestadoras de serviço no Estado. As declarações estão com a Procuradoria-Geral da República, que recebeu uma proposta de acordo de delação do empresário. Segundo a reportagem, o esquema seria o governo alegar que não tinha dinheiro suficiente para quitar as dívidas com os credores, para fazer o Estado atrasar os pagamentos e assim acenar com a possibilidade de uma negociação. E então surgiria a proposta que quem concordasse em pagar propina ganharia a preferência na fila do caixa. Nos documentos revelados pela Veja, 2 nomes surgem como destaques. Pastor Everaldo Pereira, e o secretário estadual da Casa Civil e Governança, o ex-deputado federal André Moura, que é citado como responsável pelas negociações para o recebimento da propina. Arthur contou que teve certeza sobre a existência, a dimensão e os personagens envolvidos depois que foi alvo de pressão do governo. Ele revelou que tinha cerca de 100 milhões de reais a receber do estado do Rio de Janeiro, mas que em julho seu irmão Luiz Soares foi avisado de que a divisa seria integralmente quitada desde que ele concordasse em pagar 20% do valor. Ele disse não ter aceitado e que, por isso, o contrato de sua empresa com o governo do Rio de Janeiro foi rompido. Entre mensagens envolvendo negociatas, um dos envolvidos, que negociava a liberação dos pagamentos junto ao governo, escreve sobre um tal chefe supremo, que seria Witzel, segundo o delator. Em nota, o governador do Rio, Witzel, disse que se colocou à disposição para prestar qualquer esclarecimento ao Superior Tribunal de Justiça. Situação ficando cada vez mais nebulosa para o lado de Witzel. E aí tem a questão dos respiradores, Secretaria de Saúde do Rio, enfim, muito pano para a manga. Agora, se uma das polêmicas do momento é a divulgação dos temas quentes da tal reunião ministerial, uma reunião no conselho do Grupo Globo também deve sair aí fogo. Enquanto a TV Globo deita e rola com as notícias negativas e apoio às atitudes de Dória, Witzel, entre outros, o Grupo Globo perde 350 mil assinantes no Premiere e prejuízo supera 40 milhões de reais. Resta saber de quem será a culpa, se é do Corona, do Bonner, do Jornal Nacional ou se vão dizer que é culpa do Bolsonaro. E vamos agora à reflexão de hoje. Conta a lenda que um príncipe ia ser coroado imperador, mas de acordo com a lei ele deveria se casar. Sabendo disso, o rapaz lançou uma disputa entre todas as moças do reino. Anunciou o seguinte desafio para um grupo de jovens que havia se apresentado: darei para cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses trouxer a mais bela flor será minha esposa. O tempo passou e uma das jovens, a mais humilde delas, apesar de não ter tanta habilidade nas artes da jardinagem, cuidava da sua sementinha com muita paciência e ternura, pois sabia que, se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria ficar preocupada com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada germinou. Passaram-se os 6 meses e ela nada havia cultivado. A flor não brotou. Porém, consciente do seu esforço e dedicação, compareceu ao palácio na data e hora combinadas. Lá estava a jovem com seu vaso de flores vazio, junto a todas as outras pretendentes, cada qual com uma flor mais bela que a outra. O príncipe observou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção e anunciou que a jovem que trazia o vaso vazio era a escolhida. Ela era sua futura esposa, seria sua futura esposa. Ninguém compreendeu por que ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, ele esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a fez digna de se tornar uma imperatriz, a flor
da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Você nunca deve desistir de suas ideias. Acredite nelas e trabalhe. Estamos em um momento onde a honestidade do presidente da República está sendo reconhecida por seus opositores como algo ruim. Através dessa reflexão, tire suas próprias conclusões. Pense nisso. Que Deus abençoe a você e a sua família e um ótimo final de semana.